Ainda podemos acreditar no arrebatamento? Uma defesa exegética, teológica e histórica do arrebatamento pré-tribulacionista. Ainda podemos acreditar no arrebatamento? É uma pergunta interessante, mas que a resposta seria: que tipo de arrebatamento? O arrebatamento pré-tribulacionista? Não, nós não podemos acreditar. Não existe esse ensino nas Escrituras. Então, graça e paz a todos. Eu vou trazer nesse vídeo para vocês 3 razões bíblicas para você deixar e não virar um pré-tribulacionista. É isso mesmo, você é pré-tribulacionista? Você se considera um pré-tribulacionista? Então eu quero apresentar 3 razões, apenas 3 razões, para você deixar de ser pré-tribulacionista. E se você não sabe o que é ainda, você não vai virar um pré depois que assistir essas 3 razões. No vídeo, logo no início do vídeo, vocês viram aí, ainda podemos acreditar no arrebatamento na visão pré-tribulacionista? E eu disse que não. E eu vou apresentar aqui apenas 3 razões. Tem várias, mas eu vou apresentar 3. Preciso da sua atenção, porque eu vou trazer, oferecer, apresentar algumas problemáticas para o pré-tribulacionista. Então, se você diz: não, eu sou pré-tribulacionista, eu gostaria que você respondesse, desatasse esses nós, essas problemáticas que vão ser apresentadas para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeira problemática: os santos no Novo Testamento ou na Grande Tribulação, o pré-tribulacionismo diz que é uma referência aos judeus. O grande desafio para a corrente pré-tribulacionista é justamente esse, pois dizem, acreditam, incentivam que ao elevar os olhos para a grande tribulação, os santos que lá aparecem é uma referência aos judeus. Mas se são judeus, só podem ser santos se forem convertidos a Jesus. Logo, se são convertidos a Jesus e não são igreja, então o que são? Que categorias de salvos eles são? Por quê? Porque o retrato no Novo Testamento, o retrato neotestamentário a respeito dos judeus, da etnia judaica, dos judeus sem Jesus no Novo Testamento, é que eles não são santos. Eles são pecadores. E eles precisam ser justificados pela fé no Messias, em Jesus. Porque Paulo ele vai trabalhar isso em Romanos, Gálatas, em muitas epístolas, no Novo Testamento você vai encontrar isso facilmente. Como está escrito, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, e não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da Deus.
É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Romanos 3, 10 ao 30. Eu li e selecionei alguns versículos. Então o que o Paulo está dizendo é que os judeus, a etnia, todos os judeus sem Cristo, como os gentios sem Cristo, são pecadores. Então, e depois que tem Cristo deixa de ser pecadores? Não. É apenas uma forma didática para você entender. Eles não são santos. Nem o gentio e nem o judeu que não é convertido a Cristo, ele não é santo. Ele precisa se santificar em Jesus. Ele precisa crer, precisa confessar em Jesus para ser santo. Então, se esses judeus que na grande tribulação, esses santos que na grande tribulação são judeus, então eles são convertidos a Cristo. Uma vez que eles são convertidos a Cristo, são justificados pela fé em Cristo. Aí eles são igreja. Se não são igreja, o que é que eles são? Que categoria de salvos? São salvos em Jesus, mas não são igreja? Que mistureba, que bagunçada é essa? Que farofada, que salada de fruta é essa? Entendeu? Então, assim, é muito mais simples você ficar com as escrituras e não defender dogmas ou cosmovisão humana. Gálatas 3, 4, 6. Em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, assim como Abraão creu em Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 4 e 6. Então, observe que os judeus precisam. Então, esses santos na grande tribulação, eles são uma referência tanto a judeus como a gentios convertidos a Cristo. Então, é uma referência, sim, à igreja. Agora, aqui está a segunda problemática, para você não virar um pré-tribulacionista. A primeira problemática é essa questão dos santos. Tá? Porque eles, a partir do momento que eles dizem que santos são os judeus, eles estão chamando os santos, os judeus, não convertidos de santos. Mas a Bíblia diz, o Novo Testamento chama de pecadores. Agora, não, Lindeilson, mas esses judeus são convertidos. Então, eles são convertidos, mas não são igreja? Que categoria de salvo é isso? Não é igreja porque a igreja está no céu, sabe? Então, eu queria uma explicação mais detalhada, biblicamente, sem forçar muita coisa. Segundo problemático, para você não virar um pós-tribulacionista, a questão da eclesia, o termo igreja, não é termo técnico para identificar os membros. Quando nós pegamos eclesia no Novo Testamento, aí nós vamos para Strong. Eclesia vai significar reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para o lugar público. Era esse termo, um termo eclesia, termo secular, não termo adotado pela igreja. Então era esse termo conhecido ali pelo mundo grego-romano. Eclesia, falava-se dessa reunião. Eles tinham qualquer problema, então eles saíam dos seus lares, eles eram chamados para sair dos seus lares para um lugar público, para se fazer essa reunião. Aí depois ganhou a conotação de assembleia, no sentido cristão, grupos de cristãos que na esperança da salvação eterna em Jesus observam seus próprios ritos religiosos, traz o sentido de grupo, de ajuntamento. Então, toda vez que aparece o termo eclesia, o sentido é de ajuntamento, é de grupo, nunca é de uma pessoa só. Tá? Então, em Apocalipse, a partir do capítulo 5, não aparece o termo eclesia. Então, eles dizem o seguinte, olha, a igreja não está na grande tribulação, porque não aparece o termo eclesia, não aparece o termo igreja, a partir de Apocalipse capítulo 4, a partir de Apocalipse capítulo 5. Então, ou seja, mas o que eles não entendem é que eclesia não é um termo técnico para identificar membros, indivíduos que estão espalhados. Por quê? Em Apocalipse no capítulo 4, nós temos um cenário. Nós temos um cenário que que não descreve caos, perseguição, morte, prisões, ameaças, etc. Você vê que a igreja está recebendo carta, tinha certa perseguição, tinha, mas a igreja,
ainda se reunia, a igreja recebia cartas, a igreja recebia convidados, ou seja, pessoas iam para as suas reuniões. Então, o cenário é um. A partir do capítulo 5 de Apocalipse, o cenário muda. Nós vamos ter caos, perseguição, morte, prisão, ameaça e etc. Então, o que muda? O cenário muda. Então, no capítulo 4, como eu disse, igrejas locais com suas reuniões ocorrendo normalmente, só que após esse período tribulacional, nós não temos essas igrejas sendo respeitadas. O cenário agora identifica esses membros dessas igrejas. Então, o que é identificado não é a igreja reunida num local. O que passa a ser identificado, o que João passa a identificar e a chamar e a nomeá-los, é de cristãos, tá? De membros de outra hora, dessas igrejas que estavam reunidas. Então, em outra hora eles estavam reunidos, mas agora eles estão perseguidos, mas agora eles estão sob ameaças. Muitos foram mortos, perseguidos, presos e etc. Então, como é que João identifica esses membros da eclesia nesse cenário de caos? Apocalipse 7,14. Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aí você lê 1 João capítulo 7 e diz, mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o seu Filho, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, logo, a ideia que nós temos aqui é que essas pessoas aqui são membros da eclesia. Só que a igreja, ela é universal, ela é mística. A igreja, ela é mística, ok? Então, assim, o cenário mudou. Aí, a pergunta é, se essas pessoas que andam na luz, que têm comunhão com os outros, que essas pessoas que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro, não são cristãos, não são membros da igreja, o que é que eles são? Apocalipse, capítulo 12, diz assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ora, nossos irmãos é uma referência à igreja ou a judeus? Porque desde quando os judeus são chamados, os judeus não convertidos são chamados de irmãos? Então esses irmãos aqui, Paulo usa muito esse termo irmãos. Esse termo irmãos é irmãos na fé. O acusador de nossos irmãos na fé, o qual diante de nosso Deus os acusava de noite, agora eles foi derrubado. No versículo 11 diz assim, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Mais uma vez eu pergunto aos pré-tribulacionistas, se esses indivíduos identificados por João, nesse cenário de caos, não são a igreja, não são membros da igreja, não fazem parte do corpo místico de Cristo, não são irmãos em Cristo, não fazem parte da igreja, eles são o que então? Apocalipse capítulo 13, versículo 7 e 8. Olha como é que João está identificando esses membros, tá? Na individualidade. Pode ser que tenha alguma coletividade, um conjunto, mas não mais reunidos. Mas esse conjunto agora sendo perseguido, no cenário de caos. Então, observe o que é que João, Apocalipse 13, 7 diz assim, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, e esses nomes não estão escritos no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, João está identificando como santos. E quem são santos nas epístolas? A os membros da igreja. Então isso fica claro que João está identificando a igreja, mas não sobre um olhar de cenário tranquilo, de paz, como a gente tem aqui no Ocidente, no Brasil, mas num cenário de caos, de perseguição, de guerra, de morte. Então ele não olha mais para a igreja tranquila, ele olha para esses membros, alguns sendo mortos, presos, perseguidos, enfim.
esse cenário muda. Então, por isso que essa identificação também muda, tá bom? Então, porém, nós aqui também temos um problema. O pré, ele acredita que todo Israel será salvo, certo? Só que, quando é que Israel será salvo? Israel não será salvo só quando Cristo vier na sua vinda visível. Por quê? Porque Jesus vai destruir o anticristo, né, na batalha do Armagedon, e eles citam Mateus 24, 15 ao 29, depois o 32, 33, Lucas 21, versículo 28, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 8, Apocalipse 16, 16, Apocalipse 19, 15 e 21. Então eles citam esses textos para descrever a batalha do Armagedon. Nesse cenário, Israel está encurralado, então Cristo desce do céu. Aí, nesse momento, Cristo livra Israel e todo Israel, ali aquele Israel que está naquela emboscada, se converte. Porém, a problemática então até aqui Israel não terá se convertido. Como é que Israel pode ser chamado de santo? Porque nós lemos o texto aqui em Apocalipse, capítulo de número 13, 7, os pré-tribulacionistas dizem que e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Aos santos aqui, plural, é os judeus. Mas, mais uma vez a problemática, se são judeus, mas são convertidos. Então, se eles são convertidos a Cristo, fazem parte da igreja, do corpo místico de Cristo. Se não fazem parte da igreja, desse corpo místico de igreja, e são identificados como santos que estão sofrendo guerra, o que eles são? Então, ou seja, porque Israel salvo, todo Israel não é, porque todo Israel só será salvo após a vinda visível de Cristo. Então isso é um problema para o pré-tribulacionismo. A mulher simbólica de Apocalipse capítulo 12 também é um problema para o pré-tribulacionismo. E o dragão, Apocalipse 12, 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha, essa mulher, ela é identificada como Maria ou como Israel. Tem uns que identificam como igreja. Mas vamos ficar com essa interpretação, porque os pré-tribulacionistas identificam que pode ser Israel. Agora, vamos dizer que seja Maria ou que seja Israel, ela aponta para o povo judeu, tá? Por que apontam para o povo judeu? Porque se for a igreja, então o Apocalipse capítulo 12 está mostrando que o dragão vai fazer guerra contra a igreja. Então a igreja estará na grande tribulação. Então, ou seja, alguns preços para correr dessa lógica, porque é muito lógico isso, eles dizem que é Israel. Achando que fogem de uma problemática, mas não. Olha a problemática. Se é Israel ou se é Maria, ambos apontam para o povo judeu. Por quê? Maria, o remanescente de Maria é o povo judeu, o remanescente de Israel é o povo judeu. Só que esse remanescente da sua semente, quem são esses? Aí o próprio texto responde: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, logo, são judeus convertidos, seguidores de Jesus. Observe que não são todos judeus, apenas os convertidos a Jesus, mostrando que o diabo ele vai ter como foco fazer guerra não contra a nação, a etnia de Israel, e sim os judeus seguidores de Jesus, pelo menos com base nesse texto. Tá? Então o problema mas a grande tribulação não tem como foco primariamente a nação de Israel? Ora, se o foco primariamente, do diabo, da grande tribulação, é Israel, a etnia de Israel, o texto não mostra isso. O texto está dizendo que o diabo vai fazer guerra contra os remanescentes da mulher. Ou seja, que são aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, judeus convertidos a Cristo. Agora, mais um problema. O problema do termo e do significado arrebatamento. Meus irmãos, esse aqui, eu quero que você preste atenção, porque esse, para mim,
é o principal e maior problema do pré-tribulacionista. Eu li esse livro e quando eu li, eu digo, eles não enxergam as problemáticas, mas eu enxerguei e vou apresentar para você aqui. Segunda, olha só o termo arrebatamento. Diz assim, dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu não vou falar sobre esses termos. Descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, porque isso não descreve arrebatamento invisível, secreto, só para a igreja. Mas não é esse o alvo, o objetivo desse vídeo. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Prestem atenção nisso, porque o William Mose, nesse livro aqui, na página, eu vou pegar aqui para você ver, para vocês verem, na página, no capítulo 3, na página 61, esse livro aqui, ainda podemos acreditar no arrebatamento, do Ed Hindson e Mark Hitchcock, não sei a pronúncia. No capítulo 3, William Mons, ele traz uma frase do William Mons, essa frase aqui, que diz assim: o arrebatamento descreve a ação em Deus ao fisicamente transportar pessoas de um lugar para outro de forma milagrosa. Então, o arrebatamento, para William Mons e para esse livro, e também eu concordo, é essa ação de Deus, ao fisicamente Deus transportar pessoas de um lugar para outro de forma milagrosa. A grande questão é, aí ele continua no livro, eu vou citar o livro e vou apresentar as problemáticas, tá? O arrebatamento dos fiéis é um conceito importante na Bíblia, que aparece do Gênesis ao Apocalipse. A ideia de que os cristãos serão levados por Deus não se limita à carta de Paulo aos Tessalonicenses. Há várias outras passagens bíblicas em que as pessoas foram transportadas da terra para o céu, fornecendo, assim, vislumbres de aspecto do nosso arrebatamento futuro. Como veremos, a Escritura descreve claramente 7 arrebatamentos de pessoas específicas. São elas Enoque, Elias, Jesus, Filipe, Paulo e as 2 testemunhas. É possível que João também tenha sido arrebatado, o que elevaria o número para 8. À luz desses arrebatamentos, qualquer compreensão teológica séria da escatologia bíblica precisa incluir a ideia do crente sendo arrebatado para o céu. Ok. A palavra arrebatamento traz a acepção de puxar, levar com força, violência, ou de súbito, arrancar ou também carregar pelos ares. No Novo Testamento, grego, essa palavra é harpazo. Ela é usada 14 vezes em 7 livros do Novo Testamento. Aí ele vai citar algumas referências. Por exemplo, Mateus 11:12, desde o dia de João o Batista até agora o Reino do Céu sofre violência e os violentos o tomam por força, ou seja, o tomam por harpazo. Aí ele vai citar algumas referências, porém qual é a problemática a partir de agora? Se arrebatamento descreve a ação de Deus ao fisicamente transportar pessoas de um lugar para outro de forma milagrosa, a pergunta é, cadê o texto bíblico descrevendo Deus transportando a igreja da terra para o céu, para o paraíso? Por exemplo, olha só, 2 Coríntios 12:2 diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se não foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios 12:4 foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Ora, tanto em 2 Coríntios 12:2 e 12:4 tem o complemento, arrebatado ao terceiro céu, arrebatado ao paraíso. Então fica claro que Paulo não foi apenas para os ares, já está claro. Aí a pergunta é, se a igreja fosse para o céu, Paulo, um exímio conhecedor grego, conhecedor das escrituras hebraicas,
um exímio escritor do seu tempo, Paulo não, em vez, em 2 Tessalonicenses capítulo 4, 17, olha como é que ele coloca: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ora, Paulo descreveu que o seu arrebatamento foi para o paraíso, foi para o terceiro céu. Mas a eclesia, que era algo muito importante, ele está tratando de um problema escatológico. Paulo não sinaliza isso. Ele sinaliza, ele deixa claro que o lugar que a igreja vai encontrar com o Senhor não é nos céus, é nos ares, tá? É encontrar com ele nas nuvens, ou seja, nos ares, ali região das nuvens. Esse é o lugar de encontro, e a partir dali estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Aí, todos os textos que você pega, dá descrição para onde foram. Por exemplo, Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado para si, tomou para si. Espera aí, se Enoque foi para o céu, o texto diz, pelo menos dá essa inferência, dá a acreditar que Enoque Deus tomou para si. O texto está dizendo isso, ok? Aí no caso de Elias, e sucedeu que o Senhor haveria de tomar Elias para o céu. Opa, para o céu. O texto está claro. Por um turbilhão de vento que Elias se foi como Eliseu de Gilgal. Então o texto está descrevendo, dando a entender, ok? Mas no caso da eclesia, no caso da igreja, o para não diz que foi para o céu, diz que foi para os ares. Aí vem os nossos irmãos pré-tribulacionistas e querem colocar no texto, ou seja, o livro aqui quer colocar no texto que a igreja vai para o céu. Sendo que o texto, Paulo, exímio escritor, como ele descreveu a sua experiência, ele poderia também descrever, olha, a igreja vai encontrar Senhor nos ares e dos ares vai para o céu, ou então diretamente para o céu, mas Paulo silenciou, Paulo nada disso falou. Também Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, 31, olha só que interessante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, vindo sobre as nuvens do céu, ou seja, nos ares. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses céus aqui que nós estamos vendo é o mesmo céu do versículo 30, que é sobre as nuvens do céu, ou seja, nos ares. Tá? Não é porque... Observe que o texto deixa bem claro. Então a igreja não tem um texto que diga que a igreja vai ser arrebatada para o céu. E esse texto, os pré-tribulacionistas entendem que é a segunda vinda de Cristo, Cristo vem com a igreja, e o juntamento aqui é dos judeus, tá? É os judeus que acreditam em Cristo, que foram convertidos a Cristo durante a grande tribulação, vão ser arrebatados, vão ser juntamente reunidos lá no céu para se unir à igreja e se unir a Cristo. Então olha só essas problemáticas. Então essas são as razões porque eu não sou e você também não deve ser. E se você deve sair do pré-tribulacionismo. Fiquem com Deus. Deus em Cristo vos abençoe.